E aqui a gente vai adicionar os lúpulos da receita, né? Ah. Então agora a gente vai fazer outra parte aqui de adicionar os lúpulos. Tem que ferver por muito tempo? Pelo menos 1 hora, mas aí a gente vai medindo, porque quanto mais ferve, menos mosto eu vou ter, Sim, né? sim. Tirar essa. E a levedura. Esse aqui é o que vai fermentar. Esse aqui nós vai ativar a levedura agora. Eu quero ele de amargor. Para colocar de amargor, a gente tinha que ter colocado no início da fervura. Eu quero uma cerveja menos amarga. Ah, sim. Então só muda O tempo que você vai adicionar ele no processo. Se colocar no início da fervura, ele vai isomerizar, que é perder todo os óleos essenciais dele, que são voláteis. certo. E aí vai ficar só a parte do amargor. Eu não quero isso, eu quero ele mais aromático. Sim. Então eu Então você coloco coloca no ele final. no processo. Isso, agora pode tirar. Pode tirar. A gente faz Uma mistura, né? Pra dissolver. Esse aqui na cerveja é chamado de... Homogeneização? Não, tem um nome que eles... Isso aqui é tudo em inglês. O povo é chato, né? É, não é? Ai, gente, Tudo tem um nome técnico, né? Tá, depois a gente procura e acha. Sem problema. Tá, e a gente dissolve bem. E agora? Whirlpool. Que o Whirlpool é redemoinho. Ah, tá. Então toda vez que você for pesquisar e ver o processo de Whirlpool na cerveja, é isso. Certo. Eu coloquei o lúpulo na parte final a 80 graus. Vou deixar aqui uns 15, 20 minutinhos Certo. e já partir. Pra resfriamento. Na verdade, a gente vai até deixar mais, porque eu vou deixar ela decantar um pouco no fundo a Certo. sujeira, né? Tá bom. É isso, agora a gente... Tá certo. Então a gente aguarda, tampa e aguarda então, tá? Daqui uns 20 minutinhos a gente volta. A gente vai fazer recircular essa água com iodo aqui dentro onde vai passar a cerveja. Quando ele fica muito tempo parado, eu esquento a água a 80 graus e passo ela aqui dentro e depois ainda passo o iodo para sanitizar. Como eu usei ela essa semana, então por dentro ela está limpa e eu sempre deixo aqui dentro água com iodo. Então agora eu vou tirar a água que está aqui dentro e colocar mais para sanitizar ela de novo, né? Agora eu preciso de uma mangueira. Ele é previamente sanitizado, limpo e sanitizado. Sanitiza o papelzinho alumínio, 150 a 200 ml de água. Água filtrada. Agora a gente vai esterilizar a água. Aí eu vou jogar isso na fervura. E você usa. Então a gente vai deixar ferver. Vai ferver mesmo uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Resfria por uns 30 graus. 30 graus você nem precisa medir. Colocou ele na mão, você consegue segurar, tá quentinho, 30 graus. Mas você vai resfriar em temperatura ambiente? Ambiente. Você vai colocar na geladeira? Água, Na passa água uma água, mesmo. banho-maria, aí resfria e aí a gente inocula a levedura. Ferveu a água, resfriou até uns 30 graus, joga a levedura seca aqui dentro para ela reidratar. A gente ativa a levedura. Ai, lucro é bom, né? Maravilhoso, gente. Então aqui você tem as cervejas de fermentação espontânea, que são as lambic, né? Essa é uma cerveja tradicionalmente belga. Isso aqui você acha em qualquer lugar na Bélgica. Essa cerveja é mais difícil achar, mas lá na Bélgica é muito fácil. E Gueuze, porque ela é feita de uma fermentação espontânea, que é a lambic. Então eles pegam lambic de 1 ano, de 2 anos e 3 anos, blenda elas, ou seja, mistura e faz uma Gueuze. E aqui você tem uma lambic também. Só que após 1 ano, 2 anos de fermentação em barris de madeira, de carvalho, eles vão adicionar o crick, que são as cerejas. A cereja mesmo que a gente conhece, que né? delícia. Então, aqui não sei se dá pra ver, ó, a diferença da cor, né? Aqui você tem uma cerveja Dá, clara escura. e aqui você tem uma cerveja escura avermelhada, que é
a coloração da cereja. E aqui você tem uma cerveja ácida como essa, só que com um pouquinho de dulçor da cereja. Então, delícia. você tem um rosé, você tem... tem gente que acha que lembra champanhe, às vezes lembra mesmo. Mas é uma cerveja maravilhosa. Aqui no Brasil é uma cerveja muito cara. A gente, geralmente, quando acha, são cervejas pasteurizadas. Essa daqui não é pasteurizada. Essa daqui tá com um micro-organismo aqui dentro, né? Tanto é que essas duas cervejas, quando eu tirar, eu vou deixar um pouquinho para justamente tirar esses micro-organismos que estão aqui e eu vou jogar dentro da minha bombona que está fermentando uma cerveja de fermentação com 9 micro-organismos diferentes. Você vai os micro-organismos... Você vai replicar, então, mais ou menos essa lambique, né? Não, eu vou replicar os micro-organismos, não o estilo de cerveja, porque eu não consigo fazer uma crique, uma lambique, se não for por fermentação espontânea. E aqui a gente não faz fermentação espontânea, né? Não muito legal, gente. Essas aqui são cervejas... Essa daqui é bem cara, que você disse, né? Eu não sei. Essa é mais cara do que essa que você disse? Que ela eu acho que essas duas aqui foram mesmo lá na Bélgica, em valor de real hoje, nessas garrafinhas, você vai pagar, acho que 130, 140 reais numa garrafinha dessa. Aqui no Brasil é um absurdo quando caro, acha. Né, claro. Sim. Eu lembro que no Empório em São Paulo, que vendia, eles são o único estabelecimento no Brasil que consegue trazer Cantillon. E aí eles conseguem trazer em barris para colocar na torneira para vender como chopp. E eu me lembro que um copinho de 120 ml estava R$ 75 reais. É um absurdo. Que lindo, é um absurdo. E aí uns amigos, quando vieram da Bélgica, eu encomendei e eles trouxeram. Ótimo. Imperial o quê? Imperial Stout ou Imperial Stout. Com café. Toda Stout é uma cerveja escura. Aquela cerveja preta. Certo. Toda Imperial é uma cerveja mais forte. Então eu tenho a Stout e a Imperial Stout. A Imperial Stout é uma cerveja mais forte. Aqui no rótulo você tem 16% de ABV. 16% de ABV é o teor alcoólico. Toda vez que você vê a abreviatura ABV, indica que é o álcool que ela tem. Nesse caso aqui ela tem 16%. Essa cerveja ela levou café, amendoim e avelã. Isso aqui é maravilhosa, essa cerveja. Maravilhosa. Apesar de ser muito alcoólica, é uma cerveja da Captain Brew e a Undertape, que é são duas cervejarias, uma de fora e outra daqui de Uberlândia. Elas em colaboração fizeram essa cerveja. Maravilhosa. E aí... é uma cerveja ale. Essa também é uma cerveja ale de alta fermentação. É uma Session IPA. Toda vez que você pegar uma cerveja que tiver Session, é uma cerveja um pouquinho mais fraca. Então você tem uma IPA e uma Session IPA. Uma IPA é uma cerveja mais forte, uma Imperial IPA é mais forte ainda e a Session é mais fraquinha. Então você tem sem a Session, é uma cerveja IPA, cerveja forte. Se tiver Imperial IPA, mais forte ainda, mas se tiver Session IPA, mais fraca. Tá? Então uma escadinha de... Ela tem 3,9% de teor alcoólico, é pouco, mas tem um negócio aqui, deixa eu ver se essa vai ter, que é acho que essa nem tem, não sei se essa daqui vai ter, que é o cálculo de IBU. Eu acho que essa tem. Então, como é que você tem que escolher uma cerveja? Ó? Essa cerveja é estilo essa, uma preta, só que essa é uma Ries. Ries significa Russian Imperial Stout. Ela é uma Imperial, então ela é bem forte. Ela tem 10% de ABV. ABV é o álcool. E aqui ela tem 70 de IBU. IBU é a quantidade de amargor que você vai conseguir perceber nessa cerveja. Então é muito. O limite de amargor para o ser humano, ele vai de 0 a 120. 120 é o nível máximo de amargor. Acima disso, não vai fazer diferença.
Só que esse tipo de cerveja, apesar de ter 70 de IBU, que indica que é um amargor bem forte, ela é uma cerveja que tem açúcar residual. Então, para ela não ficar tão doce, às vezes a quantidade de IBU aqui é 70, mas quando você bebe, não é tão perceptível, que é uma cerveja muito equilibrada entre o doce e o amargor. Então, apesar de ser alto, mas você vai parecer que você está tomando uma cerveja de 20 IBU, 30 IBU, não é tão gritante. Agora, se você pegar uma IPA, por exemplo, essa aqui é uma Session, né, que é mais fraca. Se pegar apenas uma IPA, e na IPA, essa daqui é a mesma, é escura, né? Certo. Se você tiver uma IPA, por exemplo, te indicando lá 80 de IBU, é uma pancada, é uma cerveja bem amargazinha. Sim. Essa daqui é uma cerveja lager, porém ela é uma hop lager. O que é hop? Hop em inglês é lúpulo. Então ela é uma lager, porém lupulada. Então a hora que você abrir ela, você vai sentir uma cerveja bem leve, porém você vai sentir muito lúpulo. Mas é bom, né? Esse aroma aqui que a gente sentiu em uma cerveja lager. Sim. Então cervejas que vão muito lúpulo são as hop lager. Isso aqui tem 4,9% de álcool e 14 de IBU. Então você vê que é uma cerveja de amargor bem fraquinho, que são a característica. Deve ser gostosa, né? É uma cerveja leve, porém você vai ter uma característica muito marcante do hop aqui, que é o lúpulo, né? Essa é a Quando você cervejaria experimentar, você conta Bese. pra gente. Essa é uma Ries, que é uma Russa Imperial Stout, uma cerveja escura. E essa cerveja, ela tem uma coisa muito bacana, que foi, deixa eu ver se tem aqui, exatamente, levou nessa cerveja coco queimado. Então ela é uma cerveja escura, né, com uma característica muito marcante de coco queimado. Esse tipo de cerveja, ele é um tipo de cerveja que 10% de ABV, uma cerveja mais alcoólica, cervejas escuras mais alcoólicas para tomar no frio. Essa cerveja harmoniza demais, é muito gostosa com sorvete de chocolate. É mesmo? Você tomar ela com sorvete de chocolate. Que legal. Uma colherzinha de sorvete de chocolate, uma goladinha da cerveja. Se harmoniza muito bem. Que show! Vivendo e aprendendo, essa né, daqui gente? já é uma cerveja, uma Old Age Sour. Sim. Sour é uma cerveja azeda, ácida. Só que essa é um estilo de cerveja sour que é complexa. A gente chama de cervejas complexas. Essa foi maturada num barril de castanheiro, uma madeira brasileira. Essa cerveja, ela foi refermentada com micro-organismos. Aqui eu sei que, por exemplo, muita Brettanomyces, é uma cerveja ácida, fora da curva, não é uma cerveja comum, mas essa cerveja, quanto mais velha, melhor. Essa é uma série limitada dessa cervejaria Coisa Linda, que é de Florianópolis. Essa garrafa é a número 276. Olha só. São edições limitadas. Legal. É que você assinou, no caso, né? Esse é o que veio da minha assinatura, né? Do meu clube. Tá. Muito interessante, pessoal, ó. Aqui a gente tá fazendo aqui tá passando calor e aqui ela já sai resfriada. Então, o que ele faz? Para controlar, para sair bem mais resfriado aqui, ele controla aqui a quantidade que tá saindo. Quanto menor ele sair a quantidade aqui, mais resfriada ela vai sair. Vai ser mais fácil dele controlar a temperatura depois. Colocar a levedura. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.
can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. A levedura, à medida que ela começa a produzir, comer açúcar, ela começa a produzir o etanol. E junto com o etanol ela vai produzir o CO2. Então o CO2 ele tem que ser expulso, então ele vai ser expulso por aqui, isso aqui vai borbulhar. Só que como ele está fechado, isso não permite a entrada de oxigênio. Então sai CO2, mas não entra oxigênio. Se a gente não colocar isso aqui vai inflar de CO2 e chega a estourar, né? Vai explodir. CO2 agora eu não quero, CO2 eu vou querer só quando eu for colocar na garrafa, e aí ela vai continuar produzindo CO2 na garrafa, que é o processo de carbonatação, ou seja, dar o gás. Mas esse é o último processo. É isso, pessoal. Agora é deixar aqui esquecer e deixar o micro-organismo fazer o trabalho dele, que é produzir a cerveja, né? A gente só criou um ambiente para ele. Quem vai produzir agora a cerveja é o micro-organismo. Não, a gente não coloca álcool. O álcool quem coloca é o micro-organismo. Isso. Então, ó, é isso aí. Agora a gente vai esperar no mínimo 7 dias, né? E depois a gente mostra a outra etapa. É isso aí. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. O quê? O barco? É. Esse barco minha mãe que me deu, viu? Sério? É, Gente, muito eu lindo. não sei, nem lembro. Vai. Gente, olha só, mais uma coisa diferente aqui na casa do Marquinhos, mas da Adri. Da onde vocês trouxeram isso aqui, Marquinhos? É lá da Bahia. Qual lugar, Marquinhos? A Bahia foi de Porto Seguro. Ah, em Porto Seguro.